Tá bom. Bom, boa tarde já a todas e todos aqui presentes. Gostaria de agradecer o convite para o Ministério Público do Trabalho estar presente hoje aqui e participar desse importante debate que trata de um tema central para o mundo do trabalho do Brasil hoje em dia. E o MPT gostaria de trazer algumas das preocupações que nós temos em relação a esse projeto a partir da experiência prática que nós temos a partir de investigações, inclusive, que foram realizadas ao longo dos últimos anos, especificamente em relação à categoria que a gente está tratando aqui, que são os motoristas que atuam por meio de plataformas digitais. O MPT tem uma preocupação em relação à estrutura do projeto. Alguns conceitos que são apresentados, eles não são tão adequados e estão distantes da realidade do que acontece no mundo dos fatos. O primeiro é a forma pela qual se define a plataforma digital. Essas empresas não são meras intermediárias. As pessoas, quando elas acessam um aplicativo, elas não estão interessadas no motorista X, Y ou Z. Elas querem que a empresa, que no caso pode ser a Uber, a 99, enfim, todas essas empresas que estão no mercado, ofereçam um serviço de transporte. É assim que isso acontece no mundo dos fatos. Um outro ponto específico é a forma pela qual essas próprias empresas se registram no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Essas empresas, para defender o que elas realmente estão interessadas, que é a marca delas, elas pedem o seu registro como empresas de transporte. Então, é fundamental a gente ter em vista isso para fazer um enquadramento adequado do que essas empresas de fato são. Um outro ponto que nos preocupa bastante é em relação ao artigo 5º da lei. O artigo 5º da lei afasta qualquer possibilidade do reconhecimento da relação de emprego a partir da constatação de uma série de elementos que, do ponto de vista do Ministério Público do Trabalho, configuram formas de controle dos trabalhadores. E não sou eu que estou dizendo isso aqui, nem só o Ministério Público que está trazendo isso. Recentemente, Portugal aprovou uma nova legislação que introduziu o artigo 12A no Código de Trabalho, criando uma presunção de contrato de trabalho entre um trabalhador e uma plataforma, quando esses mesmos requisitos, que no Brasil, dentro desse PL, no artigo 5º, são motivos para afastar o vínculo de emprego, em Portugal, isso vai ser motivo para se ter uma presunção da relação de trabalho, de uma relação de emprego. Então vejam que o Brasil, a partir do momento em que aprova ou encaminha um debate nesse sentido, está indo na contramão do que o resto do mundo está tratando e analisando essa forma de trabalho. Então é importante também a gente situar como que o Brasil se insere dentro desse debate internacional sobre o trabalho via plataformas digitais. Queria inicialmente cumprimentar o deputado Agrobon, que foi o requerente dessa audiência pública, em nome do ministro Marinho, que está na Comissão de Trabalho, agradecer o convite e dizer que essa é a oportunidade que nós temos para discutir a proposta de regulamentação dos trabalhadores por aplicativos e aquilo que está apresentado efetivamente no projeto de lei. Inicialmente, eu gostaria de dizer que foram 10 meses de trabalho tripartite, com representantes de trabalhadores, com representantes da empresa e com representantes do governo. Um debate que não foi fácil, um debate que foi difícil, porque iniciamos uma conversa onde uma parte dos trabalhadores reivindicavam que a relação de trabalho deles seria CLTista, como foi defendida aqui, inclusive, pelo representante do Ministério Público do Trabalho. E algumas empresas falando que era uma relação cível, que não tinha nenhuma relação de trabalho entre trabalhadores e as empresas, e sim entre os passageiros, aqueles que contratavam os serviços e as empresas. E através do debate, através de um grande escuta que nós realizamos, com audiências públicas, com debates seminários, com debates universidades, inclusive com audiências públicas que eu tive o prazer de estar nessa casa, nós chegamos à solução, a apresentar para esta casa um projeto de lei que trata a autonomia, que é aquilo que os trabalhadores reivindicavam, autonomia para definir o horário, autonomia para definir qual a plataforma que trabalha, autonomia para poder escolher e organizar a sua forma de trabalho, mas autonomia com direitos. Direitos à inclusão previdenciária, direito à transparência. O projeto de lei prevê que as empresas têm que entregar um extrato para cada trabalhador,
que ao final do mês ele vai saber exatamente quanto tempo ele trabalhou, qual foi a remuneração que ficou com ele, qual foi a remuneração que ficou com a empresa, qual foi a tarifa cobrada, que isso é uma grande reivindicação hoje. Incluímos sim a questão previdenciária, e incluímos porque nós achamos que não dá para os trabalhadores continuarem sem nenhuma proteção. E o modelo que nós escolhemos é o modelo na qual o trabalhador de fato contribui com a parcela e a empresa também. Mas nós reduzimos o que é a base de cálculo em 25% para poder fazer esse cálculo. Presidente, só para concluir, e isto permite também que haja uma redução da contribuição ao imposto de renda, que hoje, pelo decreto de 2018, é 60% do faturamento bruto de todos os trabalhadores. Eu queria colocar à disposição o Ministério do Trabalho, a esta casa, que eu acho que é a casa que vai aperfeiçoar o debate, que vai aperfeiçoar o trabalho. Eu queria colocar o Ministério do Trabalho à disposição de todos os trabalhadores para que a gente faça um debate sério sobre o projeto de lei, sobre aquilo que está escrito e não aquilo que é veiculado como hipóteses que nunca foi tida, né, como mérito dentro desse projeto de lei. Então aqui eu queria renovar, né, do Ministério do Trabalho, nosso compromisso com esse debate nessa casa e com todos os trabalhadores.